gusto para mim estar com vosotros nesta manhã tão agradável que nosso Deus nos proporciona. Manhã de adoração, né, de bendição ao Senhor por sua bondade e misericórdia para com nós outros. Nós vamos abrir as Escrituras no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. 20. Sí, segunda de Crónicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Teremos do verso 1 até o verso de número 30. Entonces, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al versículo 30. Eu tentarei ler o texto, né, em espanhol. Por favor, me ajudem. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararam la guerra a Josafá e alguém foi a informar-lhe: de outro lado del mar Muerto e de Edom, viene contra ti uma grande multidão. Agora estão em Jazezon Tamar, de ser em Gadi. Atemorizado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou ayuno em todo o Judá. Os habitantes de todas as cidades de Judá chegaram para pedir juntos a ajuda del Senhor. Em el templo del Senhor, frente al átrio nuevo, Josafá se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que não há quem pueda resistir-te. Não fuiste tu, Deus nosso, quem a los ojos de tu pueblo Israel expulsou a los habitantes de esta terra? E não foste tu quem los dio para sempre esta terra e a los descendentes de tu amigo Abraham? Eles lá habitaram e construíram santuário em honor de tu nome, dizendo: quando nos sobrevenha uma calamidade ou castigo por meio de la espada, la plaga ou el hombre, se nos congregamos ante ti em este templo que leva tu nome, e clamamos a ti em meio de nuestra aflição, tu nos escucharás e nos salvarás. Quando Israel saiu de Egito, tu não lhe permitiste que invadiera a los amonitas, nem a los moabitas, nem a los del monte de Seir, senão que lhe enviaste por outro caminho para que não destruíra a essas nações. Mira como nos pagam agora, viniendo a arrojar-nos de la terra que tu nos diste como herência. Deus nosso, acaso não vas a dictar sentença contra eles? Nós outros não podemos oponer-nos a essa grande multidão que vem a atacar-nos. Não sabemos que hacer, pero em ti hemos puesto
nossa esperança. Todos os homens de Judá estavam de pé delante del Senhor, junto com suas mulheres e seus filhos, os mais pequenos. Entonces, el Espírito del Senhor vino sobre Jaaziel, hijo de Zacarias, e descendente em linha direta de Benaías, Jeiel e Matanias. Este último era levita de los hijos de Asaf, que se encontravam em la assembleia. E dijo Jaaziel: escutem, habitantes de Judá e de Jerusalém, escute também você, rei Josafá. Assim disse o Senhor: não tenham medo, nem se acobardem quando venha esse grande exército, porque a batalha não é de vocês, senão minha. Manhã, quando eles subam por la cuesta de Cis, vocês saldrão contra eles e los encontrarão junto ao arroio, frente ao deserto de Jeruel. Pero vocês não terão que intervenir em esta batalha. Simplesmente quedem-se quietos em seus postos, para que vejam lá salvação que o Senhor lhes dará. Habitantes de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, nem se acobardem. Salgam manhã contra eles, porque o Senhor estará com vocês. Josafá e todos os habitantes de Judá e Jerusalém se prostraram o rosto em terra e adoraram ao Senhor. Los levitas de los hijos de Coate e de Coré se puseram de pé para alabar ao Senhor Deus de Israel a voz em cuello. Al dia seguinte, madrugaram e foram ao deserto de Tecoa. Mientras avançavam, Josafá se deteve e disse: habitantes de Judá e Jerusalém, escute-me, confie em el Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar com o povo, Josafá designou a los que iriam à frente do exército para cantar ao Senhor e alabar a hermosura de sua santidade com el cântico. Deem graças ao Senhor, pois seu gran amor perdura para sempre. Tão pronto como empezaram a entonar este cântico de alabança, el Senhor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas e los del monte de Seir, que haviam venido contra Judá, e los derrotou. De hecho, los amonitas e los moabitas atacaram a los habitantes de los montes de Seir e los mataram hasta aniquilá-los. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, eles mesmos se atacaram e se mataram uns a outros. Quando os homens de Judá chegaram à torre del deserto para ver o grande exército inimigo, não vieram senão os cadáveres que haziam em terra. Ninguno havia escapado com vida. Então Josafá e sua gente foram para apoderar-se del botim. Entre os cadáveres encontraram muitas riquezas, vestidos, joias preciosas. Cada um se apoderou de lo que quiso, até não mais poder. Era tanto el botim que tardaram 3 dias em recolhê-lo. El quarto dia se congregaram em el vale de Beracá e alabaram ao Senhor. Por esse chamaram a esse lugar el vale de Beracá, nome com que hasta hoje se lhe conhece.
Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafá a la cabeza, regresaram a Jerusalém llenos de alegria, porque el Senhor los había librado de sus inimigos. Ao chegar a Jerusalém, foram ao templo do Senhor e ao som de liras, harpas e trombetas. Ao ouvir las nações de la terra, como el Senhor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderou de elas. Por lo tanto, el reinado de Josafá desfrutou de tranquilidade e Deus lhe deu paz por todas as partes. Vamos orar? Amén. Oremos. Señor Padre eterno, gracias te damos por permitirnos, Señor, leer tu palabra, por poder conocerla, Señor, y que hable, Señor, a nuestros corazones. Te pedimos, oh Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que las palabras que sean pronunciadas hoy, Señor, sean tus palabras, Señor, y no las del pastor Dinis. Que podamos, Señor, entender y aplicar, Señor, tu palabra en nuestra vida y que seamos bendecidos, Señor, y tu nombre glorificado, Señor, por esto. En Cristo Jesús. Amén. Amém. Por várias partes das Escrituras, uma imagem sobressai em relação à comparação que é feita sobre a vida cristã. A vida cristã é como uma batalha. En varias partes de la Escritura hay una figura que sobresale respecto de la vida cristiana. Y la vida cristiana es una vida de batalla. E em todas as batalhas, talvez um dos aspectos mais importantes, a ser verificado é que nós somos chamados a ficar firmes. Y en todas las batallas, quizás uno de los aspectos más importantes es que somos llamados a estar firmes. E firmeza é o que nos impede como cristãos de escorregarmos por aí e tombarmos nas nossas lutas. Y la firmeza es lo que nos impide como cristianos poder resbalarnos o tropezarnos en la batalla. O apóstolo Paulo usa a imagem de um soldado romano, na sua carta aos Efésios, para comparar a vida dos cristianos. Entonces el apóstol Pablo usa una figura de un soldado romano para compararnos en la batalla de la vida cristiana. E entre os itens que ele cita, dessa preparação, ele nos diz que todo bueno cristiano precisa calçar os seus pés com o Evangelho. Y entre las cosas que él nombra, ¿cierto? Una de ellas es calzar nuestros pies con el calzado del Evangelio. E quando nós pesquisamos algumas coisas sobre a armadura romana na antiguidade, as sandálias romanas do soldado, elas tinham um propósito de fornecer firmeza, mobilidade e seguridade para que estes não caíssem nas armadilhas, nas trampas, né? Trampas. Sí. Entonces, cuando buscamos acerca de la armadura romana en la antigüedad, el calzado tenía la característica de que permitía al soldado estar firme en la batalla, no resbalar, ¿cierto? Y no caer también en las trampas que el enemigo le preparaba. Como permanecer firmes no Evangelho? Entonces, ¿cómo permanecemos firmes en el Evangelio? O texto que temos a mano é texto precioso das Escrituras. El texto que tenemos en la mano es un texto precioso de la Escritura. Quando nós miramos os livros das crônicas, juntamente com os livros de Esdras e Neemias, nós estamos mirando os últimos livros escritos no Antigo Testamento. Entonces, cuando miramos los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías, lo que estamos viendo son los últimos libros escritos de las Escrituras. E particularmente o primeiro e o segundo livro das Crônicas são resumo do Antigo Testamento. Y particularmente lo que es los libros de las Crónicas son un resumen de lo que fue el Antiguo Testamento.
vocês mirarem o último capítulo de segundo livro das Crônicas, Entonces, si miramos el último capítulo del libro de las Crónicas, verão o decreto de Ciro, vamos a ver el decreto de Ciro, permitindo o retorno do povo de Deus para a sua amada terra. que permite entonces el retorno del pueblo de Dios hacia la tierra amada. E durante todo o livro das Crônicas, Y durante todo el libro de las Crónicas, aspecto muito importante é a presença do templo. un aspecto muy importante es la presencia del templo. A centralidade da adoração nesse aspecto de firmeza. El centro de la adoración en este aspecto de firmeza. Percebam, mirem como a firmeza está sempre associada a relacionar-se com Deus. Entonces, miremos cómo la firmeza está siempre relacionada a la relación con Dios. Como a nossa firmeza depende de nossa vida com Deus. Cómo nuestra firmeza depende de nuestra vida con Dios. Mesmo sabendo disso, é algo óbvio. Incluso sabiendo esto, que es una cosa obvia, Muitas vezes nós deixamos essa verdade óbvia das Escrituras para colocar a nossa firmeza em outros lugares. muchas veces dejamos esta firmeza obvia de las Escrituras y colocamos entonces nuestra firmeza en otros lugares. E esses lugares nos traem, Y estos lugares nos traicionan, eles nos enganam. estos nos engañan. Há muitos que buscam a sua firmeza nos seus ganhos financeiros e econômicos. Muchos buscan esta firmeza en sus ganancias financieras y económicas. Aí quando a bolsa cai, Ahí cuando la bolsa cae, cai toda a esperança. cae toda la esperanza. Outros firmam a sua segurança, a sua esperança na sua saúde física. Otros se afirman en lo que es su salud física. E aí quando alguma enfermidade bate a nossa porta, se vai a nossa firmeza. Y entonces cuando nos enfermamos, nuestra firmeza se va. Outros colocam sua firmeza nos relacionamentos interpessoais, fazem de outras pessoas o seu refúgio, a sua fortaleza. Otros se afirman en las relaciones personales, hacen que otras personas sean su refugio y su fortaleza. E quando essas outras pessoas se vão, acabam a nossa firmeza. Y cuando esas personas se van, acaba también nuestra firmeza. Mirem como todas estas outras bases são extremamente vulneráveis. Entonces, miren cómo todas estas bases son extremadamente vulnerables. Se mostram muito inúteis em vários momentos da nossa vida. Se muestran muy inútiles en varios momentos de nuestra vida. É possível, muitas vezes, até fazer da nossa religião a nossa firmeza. Percebam que religião não é a mesma coisa de estar relacionado com Deus. Entonces, incluso a veces la religión se transforma en nuestra firmeza. Y perciban que religión no es lo mismo que relacionarse con Dios. Era o problema do povo de Deus antes da sua queda e ida ao exílio. Eles estavam firmados no templo, não no Senhor. Esta era la realidad del pueblo de Dios. Ellos estaban afirmados en el templo, ahí donde estaba su firmeza, no en su relación con Dios. Eles desenvolveram uma crença de que enquanto o templo se mantivesse de pé, tudo estaria bem com a vida deles. Entonces ellos mantuvieron una idea de que mientras el templo estuviera de pies, todo en su vida estaría bien. Então, quando o templo foi destruído, tudo se foi. Entonces en el momento en que el templo es destruido, ya no queda nada. Semana passada nós meditamos aqui no Salmo 137, que é o mais triste dos salmos, por causa dessa grande tragédia que foi a queda de Jerusalém. Nosotros la semana pasada meditamos en el Salmo 137, que es el salmo más triste, producto de esta caída, la caída de Jerusalén. Gracias. Então, nossa identidade precisa de firmeza.
Entonces nuestra identidad necesita de firmeza. E é por isso que o escritor das crônicas está recontando as histórias do povo de Deus. Entonces por eso que el escritor de las crónicas lo que está haciendo es volviendo a contar la historia del pueblo de Dios. E ele escolhe uma história que se passa por volta do ano 750 antes de Cristo. Y él escoge una historia que pasa aproximadamente en los años 750 a.C., Com piedoso rei chamado Josafá. con un piadoso rey llamado Josafat. Mas essa história não é sobre Josafá, é sobre o imperativo de permanecermos firmes no Senhor. Pero la historia no es acerca del rey Josafat, sino de un imperativo que nos llama a estar firmes en Dios. É por isso que por 10 vezes no texto que lemos, alguma forma da palavra hebraica para permanecer firme aparece aqui no texto. Es por eso que en este texto al menos 10 veces aparece en alguna forma hebraica el concepto de firmeza, para estar firmes en la palabra de Dios. E a palavra hebraica para firmeza é uma palavra que nós conhecemos muito bem. Y la palabra hebraica para firmeza es una palabra que conocemos bastante bien, Porque é essa palavra que nós usamos para a nossa relação de adoração. porque es la palabra que nosotros usamos para nuestra relación de adoración. É a palavra amém. Es la palabra amén. Às vezes nós não sabemos disso, mas amém significa firmes, permanecer firmes diante do chamado de Deus. Quizás nosotros no sabíamos el significado de la palabra amén. Sin embargo, amén significa estar firmes, creer en la palabra de Dios. E há 3 imagens nesse texto de como é permanecermos firmes no Senhor. Y hay 3 imágenes en este texto que nos enseña cómo es estar firmes en la palabra de Dios. Mas mirem que não é o mais importante como, Pero miren que no es lo más importante el cómo, mas onde está a nossa firmeza. sino dónde está nuestra firmeza. Onde permanecermos firmes. ¿Dónde estamos firmes? E o texto nos diz que um dia esse piedoso rei chamado Josafá Y la Biblia nos dice que un día ese piadoso rey llamado Josafat recebeu uma notícia terrível. recibió una noticia terrible. Havia uma grande multidão, uma grande coalizão de povos que estavam se aproximando de Jerusalém para destruir a vida do povo de Deus. Dice que había una gran multitud de pueblos que se estaban acercando hacia Israel para destruir entonces el pueblo de Dios. E é curioso que quando nós olhamos ou miramos o que vem antes desse capítulo, nós temos Josafá fazendo muitas coisas buenas para o Senhor. Entonces cuando miramos el capítulo anterior, vemos a Josafat haciendo muchas cosas buenas para Dios. E isso é uma espécie de armadilha para nós. Entonces eso es una especie de trampa para nosotros. Porque nós pensamos que se nós nos dedicamos, se nós nos esforçamos, nós estamos meio que blindados e protegidos das más notícias. Porque pensamos de que mientras nosotros estemos haciendo estas cosas para Dios, estamos blindados de estas malas noticias. E não é assim que funciona, irmãos. Pero no es así como funciona. Na realidade, as más notícias, elas são enviadas por Deus para testar a nossa firmeza. En realidad, las malas noticias son enviadas por Dios para probar nuestra firmeza. Por isso, quando os nossos teléfonos soam de madrugada, Por eso cuando nuestros teléfonos suenan en la madrugada, quando aquele frio toma conta do nosso estômago, cuando aquel frío toma cuenta de nuestro estómago, quando as nossas cabeças começam a doer, cuando nuestra cabeza comienza a doler, nos perguntamos: onde está a firmeza dos nossos pés? entonces nos preguntamos, ¿dónde están firmes nuestros pies? Onde é que nós podemos nos segurar para não escorregarmos, para não cairmos?
¿dónde nos podemos asegurar para no resbalar y caernos? Eu disse que o texto nos dá 3 imagens de como é permanecer firmes no Senhor. Y el texto entonces nos entrega 3 imágenes de lo que es estar firmes en el Señor. A primeira imagem Primera imagen, está aí nos versos 1 a 13, lo encontramos en el verso del 1 al 13, porque nos fala sobre a firmeza da oração diante das ameaças da vida. que nos habla acerca de la firmeza que tiene la oración frente a las amenazas de la vida. Percebam a reação de Josafá diante daquela ameaça, daquela má notícia. Entonces veamos cuál es la reacción de Josafat ante la amenaza de estas malas noticias. Quando ele ouviu as más notícias, ele ficou apavorado. Entonces cuando él escucha las malas noticias, él está completamente asustado. Ele teve medo. Él tiene miedo. Porque é isso que acontece com nós outros quando nós somos confrontados pelas más notícias, pelas dificuldades. Porque esto es lo que pasa con nosotros cuando nos vemos enfrentados a malas noticias y dificultades. Nós sentimos medo, Nosotros sentimos miedo, nós sentimos temor. sentimos temor. Há um autor que diz, um autor cristiano, que diz que o mundo em que nós vivemos é um lugar muito complexo. Hay un autor cristiano que dice que el mundo en el que vivimos es un lugar muy complejo. É um mundo de altos e baixos, Es un mundo de altos y bajos, um mundo de bem e de mal. un mundo de bien y de mal. Seria impossível descrever o nosso mundo com a única palavra. Sería imposible describir nuestro mundo en una única palabra. Concordam com isso? ¿Estamos de acuerdo? Mas se fosse possível escolher uma única palavra que tivesse, para retratar o mundo que nós vivemos, sabe que palavra seria essa? Medo. Bueno, si tuviéramos que escoger una única palabra para describir el mundo en el que vivimos, solamente habría una palabra, y esa es miedo. Por causa do medo, Por causa del miedo, muitas pessoas vivem abaixo de suas capacidades. muchas personas viven bajo sus capacidades. Por causa do medo, nós não enfrentamos a vida. Por el miedo nosotros no enfrentamos la vida. Há o medo do desconhecido, Hay miedo hacia lo desconocido, medo do futuro, miedo al futuro, medo do passado. miedo incluso del pasado. Que as pessoas descubram o que nós fizemos no passado. Que las personas puedan descubrir lo que nosotros hemos hecho en el pasado. Medo de ficar doente. Miedo de estar enfermo. Medo do que os outros vão pensar a nosso respeito. Miedo de lo que otros puedan pensar respecto de nosotros. Medo de sermos deixados para trás. Miedo de ser dejados por atrás. Medo de envelhecer. Miedo de envejecer. Medo de morrer. Miedo de morir. O mundo em que nós vivemos é um mundo que se sustenta sobre o medo. El mundo en el que vivimos es un mundo que se sustenta en el miedo. Há uma antiga fábula árabe Hay una antigua fábula árabe que diz que um dia a pestilência, a peste, se pôs a caminhar pelo deserto. que dice que un día la peste se puso a caminar en el desierto. Ela ia em direção a Bagdá Y ella iba en dirección a Bagdad. e ela encontrou uma caravana de beduínos no caminho. Entonces encontró una caravana en medio del camino. E o chefe da caravana perguntou à pestilência: para onde vais? Y entonces el jefe de esta caravana le pregunta a la pestilencia, a la peste, ¿para dónde vas? Ela disse: eu estou indo a Bagdá. Y le dice, estoy yendo a Bagdad. Fazer o quê? ¿Y para hacer qué? Tirar ali 5.000 vidas. Para tirar de ahí 5.000 vidas. E ela então se pôs em direção a Bagdá. Y entonces la pestilencia se fue en dirección a Bagdad. Aquele mesmo dia, volta pelo mesmo caminho e encontra a mesma caravana. Y entonces en el mismo día vuelve sobre el camino
y encuentra la misma caravana. E o líder da caravana disse para a pestilência: Y entonces el líder de la caravana le dice a la pestilencia: você mentiu para mim, tú mentiste, porque disseras que iria a Bagdá tirar 5.000 vidas. porque me dijiste que ibas a Bagdad a sacar 5 vidas de ahí. E eu fiquei sabendo que 50.000 pessoas morreram em Bagdá. Y entonces supe una noticia que 50.000 personas murieron en Bagdad. E a pestilência então disse: eu não menti, eu tirei 5.000 vidas. Entonces la pestilencia le dice: yo no mentí, yo saqué 5.000 vidas. As outras foram o medo que mataram. Las otras fueron el miedo que las mató. O medo mata, irmãos. El miedo mata, amigos. Ele não apenas paralisa, ele mata, ele destrói. No solamente nos paraliza, ella mata y destruye. E é por isso que a Escritura é bem sincera, bem franca, ao dizer que Josafá teve medo. Por eso que la escritura es sincera y franca al decir que Josafat tuvo miedo. Mas o que ele faz com o seu medo revela a firmeza que ele tinha no Senhor. Pero lo que él hace con su miedo es lo que revela la firmeza de que él tenía. Sí. Ele não buscou uma aliança com aqueles povos que estavam chegando. Él no buscó tener una alianza con aquellos pueblos que estaban llegando para destruir. Ele não acionou o seu exército. Él no accionó el ejército. Não. Ele toma uma atitude um tanto quanto estranha para aqueles que não têm fé. No, por el contrario, él toma una actitud quizás un poco extraña para aquellos que no tienen fe. Porque ele convoca toda a comunidade para orar ao Senhor diante dos seus temores. Porque él convoca a toda la comunidad para orar delante de Dios. Percebam que o texto diz que todas as idades, dos maiores até os mais tenros ninhos, foram convocados. Percibamos que la Escritura dice que todas las edades, desde el más viejo hasta el más niño, fue convocado a orar. Todos os gêneros, homens e mulheres, Todos los géneros, tanto hombres como mujeres. todas as cidades de Judá se reuniram no templo. Todas las ciudades de Judá se reunieron en el templo. E a oração de Josafá, ela é modelo muito instrutivo para nós outros. Y la oración de Josafat es un modelo muy instructivo para nosotros. Porque ele reconhece o governo soberano de Deus, ele reconhece as promessas de Deus. Porque él reconoce el gobierno soberano de Dios y también reconoce las promesas soberanas de Dios. E ele é muito franco diante de Deus, ele diz assim: eu não sei o que fazer. Y él es muy franco delante de Dios y dice: yo no sé lo que hacer. Já se passou alguma vez alguma coisa com você nesse sentido, de não saber o que fazer? ¿Ya les pasó alguna vez algo en ese sentido en que no sabemos qué hacer? O que a gente faz quando não sabe o que faz? Entonces, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? É um mistério, mas não para os crentes. Eso es un misterio, pero no para aquellos que creen. Sabe o que é que nós fazemos quando nós não sabemos o que fazer? ¿Saben lo que hacemos cuando nosotros no sabemos qué hacer? Nós fazemos o que sabemos fazer, Hacemos lo que sabemos hacer, que fomos ensinados a fazer. lo que nos fue enseñado a hacer. Nós oramos ao Senhor. Nosotros oramos al Señor. É aos pés do Salvador que nós devemos trazer os nossos medos e os nossos temores. Es a los pies de nuestro Salvador que nosotros debemos traer nuestros miedos y temores. Josafá não disse que aquele medo era maior do que ele pensava, nem tampouco menor. Josafat no dice que aquel miedo que él tenía era mayor o menor. Mas mirem o verso de número 12. Pero miremos el versículo número 12. É dos grandes versículos
das Escrituras. Es uno de los grandes versículos de las Escrituras. O rei diz assim: nós não sabemos o que fazer. El rey dice así: nosotros no sabemos qué hacer, Mas em ti está a nossa esperança. pero en ti está nuestra esperanza. Na minha versão em português diz: os nossos olhos estão postos em ti. En mi versión en portugués dice: nuestros ojos están puestos en ti. Então percebam que ele se queda de joelhos aos pés do Salvador. Entonces veamos que él se queda de rodillas a los pies del Salvador. E ele eleva os seus olhos para os cielos. Y él levanta sus ojos al cielo. Ao mesmo tempo, ele reconhece a sua impotência Y al mismo tiempo él reconoce su impotencia. e reconhece a grandeza de Deus. Y también reconoce la grandeza de Dios. É por isso, irmãos, que a nossa firmeza reside sempre em reconhecermos que em nós não há como lidar com os problemas, com as dificuldades, mas nós cremos num Deus que traz firmeza para nós outros. Por eso que nuestra grandeza reside en reconocer que no somos capaces de nada y que la grandeza de Dios es quien lo puede hacer todo. Mas, infelizmente, é preciso que nós enfrentemos muitas ameaças para sermos colocados de joelhos. Pero necesitamos que muchas amenazas vengan a nosotros para que nosotros nos coloquemos de rodillas. Qual foi a última vez que você se colocou de joelhos diante de Deus? ¿Cuándo fue la última vez que usted se colocó de rodillas ante la presencia de Dios? Pode falar assim: ah, pastor, mas Deus escuta a nossa oração, eu posso estar deitado, sentado, em pé, isso não é importante. Y puede tener la disculpa y decirme: pastor, la verdad es que da igual el modo si estoy en pie, de rodillas, sentado o acostado. Eso no es importante. Mas a nossa atitude, irmãos, faz diferença nesse sentido. Quando nós nos prostramos diante do Senhor. Sin embargo, nuestra actitud sí hace diferencia en este sentido, cuando nosotros nos postramos delante de Dios. Apenas quando nós sofremos ameaças? ¿Solamente cuando nosotros sufrimos alguna amenaza? Não. Quando é que nós deveríamos orar? No es así. ¿Cuándo entonces es que deberíamos orar? O povo de Deus ora antes, durante e depois dos seus problemas em todo o tempo. El pueblo de Dios ora antes, durante y después. En todo tiempo ora a Dios. Permanecer firme significa que nós somos chamados a nos prostrarmos diante do Senhor, a nos quedarmos perante os seus pés. Permanecer firme entonces significa que nosotros nos postramos delante de Dios. Porque somente a oração pode lidar com a nossa autossuficiência. Porque solo la oración puede lidiar con nuestra autosuficiencia. Nós queremos ser firmes, mas nós queremos ser firmes do nosso jeito. Nosotros queremos estar firmes, pero queremos estar firmes de acuerdo a nuestra propia forma. Isso não é uma premissa, uma verdade do Evangelho. Eso no es una premisa ni una verdad del Evangelio. O apóstolo Paulo diz assim: quando nós somos fracos, aí somos fortes no Senhor. El apóstol Pablo dice que cuando nosotros somos débiles, ahí entonces somos fuertes en el Señor. Como pastor, eu percebo que nós só entregamos para Deus o que nós não conseguimos resolver. Como pastor, a veces percibo de que nosotros no entregamos todo lo que Él nos da. Não conseguimos resolver. Aí No você fala conseguimos assim, resolver. mas não é isso que os crentes fazem? Pero eso es acaso lo que los creyentes hacemos. É apenas parte da verdade. Es apenas una parte de la verdad. Porque quando nós oramos, nós dizemos assim, eu pergunto para as pessoas: irmãos, como está a sua vida ou aquele problema, aquela dificuldade? E a pessoa diz assim: ah, pastor, só Deus.
Porque cuando pregunto cómo está su vida, cómo ha ido, me dicen, pastor, solamente Dios. Já entreguei nas mãos de Deus. Ya lo entregué en las manos de Dios. E essa não é uma frase de esperança, Pero esa no es una frase de esperanza. porque diz assim: eu já tentei de tudo. Agora que não deu certo, entrego para Deus. Eso lo que está diciendo es, ya lo intenté todo. Ahora solamente queda que Dios haga algo. Firmeza nós só encontramos no Senhor quando nós estamos constantemente de joelhos na presença dele. Firmeza solamente encontramos en las manos de Dios cuando nosotros estamos constantemente arrodillados en la presencia de Dios. É a primeira imagem de firmeza no texto. Esta es la primera imagen de firmeza en el texto. Mas existe uma segunda imagem de firmeza, dos versos 14 até o verso de número 19. Pero existe una segunda imagen de firmeza en el texto desde los versículos 14 al 19. Que é a firmeza na palavra e nas promessas de Deus diante das ameaças da vida. Que es la firmeza de la palabra de Dios delante de las amenazas de la vida. O texto nos diz que surge novo personagem na história. Y el texto nos dice que hay un nuevo personaje en esta historia. Homem chamado Jaziel. Un hombre llamado Jaziel. E Jaziel não é homem comum. Y Jaziel no es un hombre común. Ele é levita. Él es un levita. Líder da adoração do povo de Deus. Un líder de la adoración del pueblo de Dios. E o cronista liga o seu nome a uma longa linhagem de pessoas que adoram a Deus. Y entonces el cronista hace una retrospectiva de su genealogía hacia una larga línea de adoradores de Dios. Ele é da casa de Asaf, Él es de la casa de Asaf, homem dos salmos, el hombre de los salmos, dos adoradores por excelência do povo de Deus. uno de los adoradores por excelencia del pueblo de Dios. E Jaziel é tomado pelo Espírito do Senhor. Y entonces Jaziel es tomado por el Espíritu de Dios Ele traz uma mensagem para o povo de Deus. y él trae un mensaje para el pueblo de Dios. E qual é a mensagem de Jaziel? ¿Y cuál es este mensaje? Mirem no texto e me digam, o que é que Jaziel diz? Miremos el texto y díganme qué es lo que él dice. Que? Não tenham medo. No tengan miedo. Que mensagem mais recorrente das Escrituras. O profeta não disse nada de novo. Entonces, ¿qué mensaje más recurrente dentro de las Escrituras? El profeta no está diciendo nada nuevo. E parêntese aqui para nós pensarmos uma coisa. Sabe que os profetas na Bíblia, eles estão mais ligados ao passado do que ao futuro? Es un paréntesis dentro de la predica. Si no lo saben, los profetas están más ligados hacia las cosas del pasado que hacia las cosas del futuro. Nós pensamos que os profetas veem o futuro, Nosotros pensamos que los profetas ven el futuro, mas os profetas bíblicos miram o passado. pero los profetas bíblicos miran el pasado. Eles trazem uma velha mensagem atual para a vida do povo de Deus. Ellos renuevan el mensaje antiguo para el pueblo de Dios. As palavras de Jaziel são quase idênticas a outras tantas mensagens que nós encontramos nas Escrituras em tantos lugares, mas eu quero chamar a atenção de vocês. Pode falar. El profeta trae un mensaje que vemos en diferentes partes de las Escrituras, pero yo quiero llamar la atención de ustedes en una cosa. Êxodo capítulo 14, verso de número 13. Éxodo 14, versículo 13. O transfundo desse texto é a saída do Egito. El trasfondo del texto es la salida de Egipto. O povo de Deus tem diante de si uma parede de águas no Mar Vermelho.
el pueblo de Dios entonces atraviesa entre medio de paredes de agua el Mar Rojo e atrás de si tem Faraó e o seu exército. y atrás los persigue Faraón y sus ejércitos. E Moisés consulta Deus e Deus diz: não tenham medo. Y entonces Moisés consulta a Dios y Dios le dice, no tengan miedo. Jaziel está visitando as mesmas palavras de Deus, as mesmas promessas de Deus na história do seu povo. Entonces Jaziel está tomando las mismas palabras de Dios que ya habían sido dichas y trayéndolas como renuevo para este pueblo. Para lembrar aquele povo e a nós outros Para recordarle a ese pueblo y a nosotros que Deus é Deus que zela pela sua palavra e pelas suas promessas. que Dios es un pueblo, Dios es un Dios que cela por sus palabras y sus promesas. E como reagimos a estas palavras e essas promessas vão determinar se nós estamos firmes ou não. Y cómo nosotros actuamos ante estas palabras y promesas va a determinar si estamos firmes o no. Porque há uma estratégia sendo oferecida aqui a Josafá e ao povo. Porque hay una estrategia que está siendo ofrecida a Josafat y a este pueblo. Primeiro, há uma garantia. Primero, Uma garantia. hay una garantía. Deus diz: essa batalha não é de vocês, é minha. Dios dice, esa batalla no es de ustedes, es mía. Não se preocupem, vocês não vão precisar lutar. Ustedes no se preocupen, no necesitan luchar. Se você ouvisse isso da parte de Deus, você ia dizer o quê? Si nosotros, Que bênção, Senhor. si nosotros escuchásemos eso de parte de Dios, nosotros respiraríamos. Mas significa que não há nada para fazer? ¿Pero eso significa que no hay nada que tengamos que hacer? Não. No, Há uma estratégia. hay una estrategia. Deus disse assim: agora você vai pegar os levitas, vai colocá-los todos paramentados com seus instrumentos na frente do exército. Dios dice así, ahora van a tomar a todos los levitas, los van a instrumentalizar con todo lo que tienen y pararlo enfrente de todo el ejército. Percebam a estratégia de Deus. A estratégia é: vocês vão cultuar ao Entonces, Senhor diante dos temores. entonces perciban cuál es la estrategia de Dios. Él está diciendo, ustedes lo que van a hacer es rendirme culto. Y esa es la estrategia de Dios. Graças a Deus que nós não temos mais levitas nos nossos dias, né, Carlos Bascunha? Né? Já pensou? Né? Um exército munido de guitarras, né, de teclados, né, o que mais? De bateria. Não é um bom momento para ser um músico na casa de Deus, né? Vocês vão ser a tropa de elite. Bueno, menos mal que gracias a Dios no tenemos levitas en la actualidad, porque imagínense un ejército De cantores, armado con instrumentos frente a la batalla, ¿cierto? No es muy alentador. Nós lemos agora há pouco, o presbítero Marcos nos conduziu aqui na liturgia, Salmo 20, versos 6 e 7. Diz assim: muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós outros confiamos no Senhor. E a forma, para falar. Hace unos días hablábamos con el presbítero Marcos y leíamos acerca de que nuestra forma no es con caballos ni Nem com carros, con carros, mas com o Senhor. sino que con el Señor. Essa é a estratégia de Deus para as nossas lutas, as nossas ameaças. A estratégia é permanecer em adoração, respondendo a palavra e as promessas do Senhor. Entonces la estrategia de Dios para nosotros es que nosotros estemos en la batalla rindiéndole honor y culto ante las dificultades.
Cantamos mais cedo aqui, Castelo fuerte es nosso Deus. Lembram Cantamos acá. quem Castillo compôs fuerte esse nuestro hino? Dios. ¿Recuerdan quién compuso ese himno? De quem? De Lutero. Lutero. Né? Baseado no Salmo 46, que lemos aqui. Há uma ilustração muito interessante que diz que quando Martinho Lutero estava acossado pelas lutas, pelas dificuldades da vida, Respecto al salmo o al himno que leíamos, que cantábamos, hay una ilustración que dice que Lutero, cuando temblaba por las luchas que tenía, ele se virava para o seu companheiro, né, Philippe Melanchthon, él habla para su compañero Philippe Melanchthon e dizia assim: venha, Felipe, y vamos le- cantar o Salmo 46 e deixe o diabo fazer ou tentar o que ele quiser. y le dice entonces, vamos a cantar el Salmo 46 y deja al diablo hacer lo que él quiera. Essa é a imagem de firmeza, irmãos, que o escritor sagrado deseja colocar nas nossas mentes e no nosso coração. Esta es la imagen de firmeza que el cronista quiere dejar plasmado en nuestras mentes y nuestros corazones. A forma como nós respondemos à palavra e às promessas de Deus. La forma en que nosotros respondemos a las palabras y las promesas de Dios. Porque nós não somos chamados apenas a cantar coisas sobre Deus. Porque nosotros no fuimos llamados solamente a cantar acerca de las palabras de Dios, Mas viver coisas que nós sabemos a respeito desse Deus por meio de sua palavra e de suas promessas. sino vivir aquellas cosas que nosotros sabemos de las palabras y promesas que Dios tiene. À medida que o louvor aumenta no texto, Deus vai armando emboscadas que destroem os inimigos. Entonces, a medida que vamos avanzando en el texto, Dios construye algunas emboscadas y trampas para los enemigos. Não basta apenas cantar sobre Deus, nós precisamos viver sobre Deus. No basta solamente cantar acerca de Dios, necesitamos vivir con Dios. Às vezes a nossa adoração é muito mentirosa, A veces nuestra adoración es muy mentirosa, ela é hipócrita, es una adoración hipócrita, porque nós dizemos que Deus é o nosso castelo forte, porque decimos que nuestro Dios es un castillo fuerte, que nós vamos correr para a cruz, que nosotros vamos a correr hacia la cruz. mas quando qualquer coisa acontece com nós outros, Senhor, Senhor, onde estás? Pero en cuanto cualquier cosita nos pasa a nosotros, entonces comenzamos, Señor, Señor, ¿dónde estás? Apenas o que nós cremos e confiamos sobre Deus é capaz de transformar o vale da morte em um vale de bênçãos. Lo que creemos acerca de Dios es lo que es capaz de transformar un valle de sombra y de muerte ¿en qué? Vale de bênção. En un valle de bendición. O texto diz que o vale que deveria ser o vale da destruição do povo de Deus foi transformado em um vale da bênção do Senhor. Entonces dice la Biblia que aquel valle de perdición debería ser transformado en un valle de bendición. Por isso que Deus nos convida, não apenas, irmãos, a orarmos, não apenas a conhecermos algumas coisas sobre Ele, mas nos achegarmos da sua presença, né, nos apropriarmos em adoração de quem Deus é. Por eso que la palabra de Dios nos invita no solamente a orar y conocer algunas cosas acerca de Dios, sino que acercarnos a Él, abrazarlo y gozar de su presencia. Lembre-se, essa história é uma história de Deus sobre Deus. Recuerde que esta historia es una historia de Dios acerca de Dios. Não é de Josafá, não é de Jaziel, No es de Josafat ni de Jaasiel. é de Deus, é sobre Deus. Es de Dios y sobre Dios. E a nossa própria história não é sobre nós mesmos.
Y nuestra propia historia no es acerca de nosotros mismos. É sobre Deus, é sobre o que Deus está fazendo na história. Es sobre Dios y lo que Él está haciendo en la historia. É por isso que nós somos convidados, invitados em todo o tempo, diante das nossas lutas, das nossas ameaças, dos nossos temores, não apenas cantar, mas adorar. Por eso que somos invitados en todo tiempo, no solamente en nuestras luchas y amenazas, y no solamente a orar ni cantar, Mas adorar o Senhor, viver na sua presença. sino adorar a nuestro Dios y vivir en su presencia. Porque a adoração nos mantém firmes. Porque la adoración es lo que nos mantiene firmes. Essa é a segunda imagem de firmeza no texto. Esta es la segunda imagen de firmeza en el texto. E a terceira e última imagem Y la tercera y última imagen está aí dos versos 20 até o verso de número 30, está en los versículos 20 al 30, que nos fala sobre a firmeza que se baseia na posição que nós outros temos diante das ameaças da vida. y es la firmeza acerca de la posición que nosotros tenemos delante de las amenazas. Olhem o verso de número 20. Miremos entonces el versículo 20. Josafá diz ao povo: Josafat le dice al pueblo: confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem em seus profetas e tendrão êxito. confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Onde nós estamos? ¿Dónde nosotros estamos? Não o que fazemos. No lo que hacemos. Eles não estavam firmes nas suas próprias obras, Ellos no estaban firmes en sus propias obras, nem nos seus recursos ou habilidades, ni en sus recursos o habilidades. mas a imagem que o texto nos convida a construir Sino que la imagen que el texto nos invita a construir é que a nossa verdadeira fonte de firmeza é o Senhor e nada mais. es que nuestra verdadera fuente de firmeza es el Señor y nada más. Solamente o Senhor. Solo el Señor. Tudo o resto é areia movediça. Todo el resto es arena movediza. Não é disso que trata o Evangelho? ¿No es de esto lo que trata el Evangelio? Que nos diz que nós permanecemos firmes, Que nos dice que debemos permanecer firmes. porque a verdadeira luta, a verdadeira batalha já foi travada em nosso lugar. Porque la verdadera lucha, la verdadera batalla ya fue realizada en nuestro lugar. A verdadeira batalha aconteceu na cruz do Calvário. La verdadera batalla fue en la cruz del Calvario. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo venció el pecado. A verdadeira batalha já aconteceu no sepulcro, quando ele levantou da morte. La verdadera batalla pasó cuando se levantó del sepulcro. Porque estes, irmãos, são de fato os nossos verdadeiros inimigos. Porque de hecho esos son nuestros verdaderos enemigos. Então, é preciso que nós nos lembremos constantemente dessa realidade de firmeza espiritual. Entonces necesitamos recordar constantemente estos conceptos de firmeza espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no primeiro capítulo, El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el primer capítulo, a partir do verso de número 3, desde el versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, él dice: bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escolheu na eternidade, que nos escogió allá en la eternidad, mas que nos firmou em Cristo Jesus nas regiões celestiais, pero que nos afirmó en Cristo Jesús en las regiones celestiales, onde nós estamos cercados por toda sorte de bênçãos espirituais. donde nosotros estamos cercados
por toda clase de bendiciones espirituales. Porque nós estamos em Cristo. Porque nosotros estamos en Cristo. Porque a verdadeira batalha já foi travada e já foi vencida. Porque la verdadera batalla ya fue realizada y ya fue vencida. Perceba que grande armadilha é Perciban que la gran trampa es quando nós nos esforçamos, irmãos, para nos mantermos firmes. que nosotros nos esforzamos para mantenernos firmes Em nossa profissão, em nossa vocação, en nuestra profesión, en nuestra vocación, nos nossos relacionamentos interpessoais, en nuestros relacionamientos interpersonales, quando nós nos esforçamos para manter a nossa saúde cuando nos esforzamos por mantener nuestra salud e de repente nós enfrentamos uma ameaça e tudo se destrói. y entonces cuando nos enfrentamos ante una amenaza, todo se destruye. Mas quando nós nos lembramos de que estamos no Senhor, Pero cuando recordamos que estamos en el Señor, que Ele é a nossa identidade e a nossa seguridade, que Él es nuestra identidad y nuestra seguridad, tudo mais ganha outras colores. todo el resto tiene otro color. Porque o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa manhã Lo que la palabra de Dios entonces nos está diciendo esta mañana, não é nos oferecendo uma fórmula mágica. no nos está ofreciendo una fórmula mágica. Ela não está dizendo, olha, o pastor disse que se eu orar, vai ficar tudo bem. Entonces presta atención que yo no estoy diciendo que si oran, va a estar todo bien. Ou então o pastor disse que eu tenho que cantar, porque tudo se resolverá. O que el pastor dijo, lo único que tengo que hacer es cantar y todo se va a resolver. Não, não é isso que o evangelho, que a palavra de Deus nos diz. No, no es esto lo que el Evangelio y la palabra de Dios nos dice. Ela nos diz que Deus luta por nós. Pero ella sí nos dice que Dios lucha por nosotros. Sabe qual é a prova disso? ¿Y sabes cuál es la prueba de eso? Esa cruz. Não importa se as outras coisas não nos trazem seguridade. No importa si el resto de las cosas no nos traen seguridad. Não importa se as outras coisas se vão. No importa si el resto de cosas se van. E o que verdadeiramente importa Lo que verdaderamente importa é que nós estamos em Cristo Jesus. es que nosotros estamos en Cristo Jesús. A palavra final de Josafá, literalmente em hebraico para o povo é amém. Amém. Permaneçam firmes. La palabra final de Josafat, literalmente en hebraico, es amén. Amén. Permanezcan firmes. Permaneçam de pé, porque estão no Senhor. Permanezcan en pie porque están en el Señor. Essa é a nossa esperança. Esta es nuestra esperanza. E o nosso único, a nossa única garantia de firmeza. Y nuestra única garantía de firmeza. Haverão algumas orações que Deus não responderá. Habrán oraciones que el Señor no responderá. Ou pelo menos não responderá do jeito que nós gostaríamos. O al menos no la responderá de la forma en que nosotros quisiéramos. Haverá outros dias em que nós adoraremos em meio às lágrimas. Habrán otros días donde adoraremos en medio de lágrimas. Mas nunca haverá um tempo em que nós não estaremos em Cristo Jesus. Pero nunca habrá un tiempo donde no estaremos en Cristo Jesús. E Ele é a nossa paz. Porque Él es nuestra paz. Curiosamente, o livro que mais contém louvores e hinos de adoração a Deus depois dos Salmos, os irmãos sabem qual é? Curiosamente,
En la Biblia el libro que más contiene adoración Fora dos Salmos. fuera de los Salmos, ¿saben cuál es? Sabe qual é o livro bíblico? Quem arrisca? ¿Quién se arriesga a decir cuál es el libro bíblico fuera de los Salmos? Daniel? ¿Daniel? Quem arrisca? Crônicas? ¿Crónicas? ¿Lamentaciones? Curiosamente, o livro mais assustador da Bíblia. Curiosamente es el libro más asustador de la Biblia, Apocalipse. el Apocalipsis. É assustador, não é? Mas é o livro que tem mais adoração fora dos Salmos na Bíblia. Como o povo de Deus adora diante das bestas, dos inimigos, diante da destruição de tudo, porque eles sabem que Deus está no meio deles. Curiosamente es el más asustador, pero también es el que mejor expresa la adoración del pueblo, quien adora delante de las bestias, delante del enemigo, porque sabe que está firme en el Señor. O povo de Deus é aquele que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. En aquel que lavó sus vestiduras en la sangre del Cordero. Nós estamos firmes e seguros sempre por causa do Senhor. Nosotros estamos firmes y seguros por causa del Señor. Quero terminar a minha palavra com vocês nessa manhã Y quiero terminar estas palabras con ustedes esta mañana, citando uma frase citando una frase de Corrie ten Boom. de Corrie Ten Boom, uma sobrevivente de um campo de concentração, autora de Refúgio Secreto. de Corrie ten Boom, un sobreviviente de los campos allá en Vietnam. Concentración. ¿Sí? La concentración, sí. Quando ela predicava a palavra, o evangelho, e contava seu testigo, algumas pessoas chegavam para ela e diziam: Corrie, que grande fé tu tens. Ela dizia: não. Grande Deus eu tenho. Essa é a diferença. A diferença não está em nós outros fazendo oração. A diferença não está em nós outros cantando canções. A diferença sempre está no grande Deus que permanece como fundamento da nossa vida. O salmista diz: não temeremos, porque o Deus de Jacó está conosco. Ele é a nossa esperança sempre. Él es nuestra esperanza siempre. Algumas aplicações para nós outros. Algunas aplicaciones para nosotros. Quando nós somos apertados pelos medos e ameaças, Cuando somos enfrentados a miedos y amenazas, para onde nós olhamos? ¿para dónde nosotros estamos mirando? Que posição nós assumimos? ¿Cuál es la posición que asumimos? Clientes, Como creyentes, precisamos estar de joelhos, necesitamos estar de rodillas nossos olhos firmes nos céus. y con nuestros ojos firmes en el cielo. Quando nós outros somos apertados pelas aflições, pelas ameaças, Cuando nos enfrentamos a aflicciones y amenazas, o que sai dos nossos lábios? ¿qué sale de nuestros labios? Louvor e adoração em honra ao nome do Senhor? ¿Alabanza y adoración en nombre del Señor? Ou porventura será murmuração? ¿O quizás murmuraciones? Quando as nossas ameaças e os nossos medos, né, se apresentam a nós, Cuando nuestras amenazas y miedos se presentan delante nuestro, e o Evangelho diz a nós? ¿qué nos dice el Evangelio? Estamos em Cristo ¿Estamos ¿O en no? Cristo o no? e o Senhor Jesus Cristo Y el Señor, faça bons soldados
né, neste mundo de batalha. Que os nossos pés estejam sempre firmados no seu santo evangelho. Que el Señor Jesucristo nos haga buenos soldados y que nuestros pies estén firmes en la palabra del Señor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor.